Ora, muito boa noite. Começamos agora mais um especial Informação aqui na TV Girassol. Hoje é segunda-feira, 4 de março de 2024. Vamos olhar hoje para o funcionamento da justiça em Angola. Como sabe, na passada sexta-feira foi aberto o ano judicial 2024 sob o lema pela concretização da autonomia financeira e modernização da atividade jurisdicional. O evento foi orientado pelo Presidente da República, João Lourenço, que na ocasião reafirmou que se requer ao Poder Judicial uma justiça justa, equitativa, célere e que sirva também às pessoas, às empresas e à sociedade com vista ao fortalecimento do Estado de Direito em Angola. Para nos ajudar a compreender o estado da justiça no nosso país, estamos em estúdio e começo a cumprimentar aqui à minha direita o Dr. Correia Bartolomeu, que é vogal do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Boa noite, bem-vindo. Boa noite e boa noite a todos os telespectadores. Cumprimento também o Dr. Gilberto Mizalak, que é Procurador-Geral Adjunto da República. Boa noite e bem-vindo igualmente. Boa noite, muito obrigado. À minha esquerda temos o Dr. Artur Gunza, que é venerando juiz conselheiro do Tribunal Supremo. Boa noite e obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite e uma saudação especial aos nossos telespectadores, em particular os nossos magistrados e funcionários. Muito bem, está conosco também Nilton Praia, que é o presidente do Conselho Provincial de Luanda da Ordem dos Advogados de Angola. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, obrigado e as saudações são extensivas aos nossos telespectadores. Muito bem, nós vamos começar exatamente por si, Dr. Nilton. Na passada sexta-feira, o bastonário da Ordem dos Advogados falou de vários assuntos, dentre eles questões que têm a ver também com a autonomia financeira dos tribunais e dos grandes desafios que o setor da justiça ainda tem para enfrentar, particularmente neste ano de 2024. Como é que vocês olham para o funcionamento da justiça? Qual é o estado atual deste setor em Angola? Bem, relativamente a esta questão, creio que os discursos proferidos na sexta-feira passada acabam por evidenciar um pouco o estado atual da arte. Teremos ouvido com bastante atenção o discurso do Presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, que de certa forma evidencia o modo como, se quisermos, a jurisdição comum vê-se diante dos demais poderes. Achamos ser urgente efetivamente esta autonomia financeira para que não exista efetivamente esta situação de dependência ou, se quisermos, de gratidão. Teremos ouvido em diversas ocasiões, o agradecimento pelos investimentos feitos no setor. Acreditamos que devemos ter efetivamente o Poder Judicial a tratar das questões relacionadas a ela e não termos aqui esta dependência de um outro poder, se efetivamente pretendermos ter um sistema judicial cada vez mais forte. Mas o estado atual da nossa justiça recomenda-se? O estado atual da nossa justiça carece aqui de uma atenção especial para nós, se efetivamente pretendermos mudar um conjunto de situações que já perduram há algum tempo e que têm sido ou constituído entraves para a própria celeridade e, se quisermos, a melhoria do ambiente de negócios. Porque hoje a morosidade processual compromete inúmeras situações, dentre elas o próprio investimento privado. Muito bem, já vamos voltar a olhar para a morosidade e também a celeridade para ver a quantas andamos. Dr. Correia Bartolomeu, qual é a vossa visão enquanto Conselho Superior da Magistratura Judicial? Qual é o estado, como é que está a funcionar a nossa justiça e que desafios vocês apontam para este ano de 2024? Muito obrigado. O funcionamento hoje da nossa justiça está a melhorar. Já estivemos com funcionamento relativamente um pouco mais debilitado. Hoje a tendência é melhorar o nosso sistema de administração da justiça. Nesse sentido, durante o ano passado, sobretudo, foram levado a cabo um conjunto de tarefas que são da competência do Conselho Superior da Magistratura Judicial, no que diz respeito à administração, gestão, disciplina da jurisdição comum e não só, que permitiu criar condições para que os nossos tribunais começassem a ter um desenvolvimento diferente. Foram feitas algumas obras de melhorias e inauguradas novas infraestruturas de tribunais
que veio contribuir significativamente para começar a aliviar e reduzir as pendências nos tribunais. Aquilo que o nosso presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados fez referência era uma realidade. Hoje este quadro tende a alterar e com o aumento de mais magistrados e com a inauguração de novos tribunais de comarca, bem como a entrada em funcionamento nos últimos 2 anos dos tribunais da Relação de Luanda, Benguela e da Huila, veio criar condições objetivas para que a justiça comece a ser cada vez mais célere. E o propósito deste ano judicial, o lema foi a questão da autonomia e a modernização da atividade jurisdicional, é um desiderato que terá que ser concretizado e, aliás, ouvimos o discurso público de Sua Excelência o Presidente da República, quando fez referência que deverá continuar o Executivo a investir no setor da justiça, e nós, enquanto Conselho Superior da Magistratura Judicial, entendemos que não basta o investimento que o Executivo deverá levar a cabo, será necessário criar condições objetivas para que a autonomia financeira da função jurisdicional se concretize. Como é que se criam estas condições? Essas condições criam-se mediante a elaboração do orçamento próprio do Conselho para efeitos da gestão da função jurisdicional, especialmente a jurisdição comum, e a execução do seu próprio orçamento. Ou seja, o Conselho Superior da Magistratura Judicial, nos termos da Constituição, é o órgão de gestão e administração dos recursos financeiros, materiais e humanos e até patrimoniais e de disciplina da função da jurisdição comum. A concretização dessa função e o conjunto de tarefas que é atribuído ao Conselho, no âmbito da autonomia administrativa e financeira que o Conselho deve ter, pressupõe ter um orçamento, pressupõe que na disponibilização de verbas sejam disponibilizadas de acordo às necessidades do Conselho, de acordo ao orçamento, e ainda que haja reduções, tem que ser reduções proporcionais ou próximas às necessidades do Conselho. Porque hoje o que é que se passa? Nós ainda temos algumas carências no que diz respeito aos recursos materiais. Se por um lado nos recursos humanos houve um investimento sério o ano passado e foi aumentado a jurisdição comum com mais 183 juízes de tribunais de comarca, juízes de direito, aqui levanta-se a questão agora dos recursos humanos, materiais. Precisamos de computadores, precisamos de impressoras, precisamos de papel, precisamos de tinta e toner, para além de que muitos tribunais não têm condições de trabalho, designadamente secretárias, inclusive, e os imóveis onde estão instalados os tribunais carecem de uma reabilitação, em alguns casos profunda, em outros casos mais aligeirado, e isso tudo nós conseguimos se tivermos autonomia financeira e irá contribuir decisivamente para aquilo que nós queremos, que é a celeridade e criar condições para que aquilo que é a preocupação do cidadão, do utente, dos investidores nacionais e estrangeiros, de que quando, por exemplo, instaurar uma providência cautelar em prazo razoável, num mês ou menos, a providência é decretada para cumprir os fins visados. É isso que nós estamos a perseguir, é isso que vamos lutar, concretizar este ano, e vamos contar com a intervenção decisiva dos demais órgãos de soberania para concretizarmos isso. Bem, doutora Gunza, como é que o Tribunal Supremo olha para estes desafios que ainda fazem parte da nossa justiça, no sentido de concretizá-los e termos uma justiça cada vez mais célere e que transmita maior confiança ao cidadão? Bom, o Tribunal Supremo, como não podia deixar de ser, olha para esses desafios com muita seriedade, com muita preocupação, até porque isto foi manifestado mesmo pelo venerando Presidente do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial, como de resto todos os discursos que foram proferidos por ocasião da cerimónia de abertura do ano judicial 2024 convergiram na necessidade de melhorar as condições de trabalho, as condições materiais e de forma que possa trazer maior produtividade, maiores resultados, maior celeridade, e só se efetiva com a melhoria, ou seja, com a verdadeira concretização da autonomia financeira.
é essa autonomia financeira que também vai dar lugar e vai dar suporte àquilo que nós chamamos a modernização dos tribunais. Nós estamos com a grande preocupação de fazermos, ou seja, de observarmos a transição do processo físico para o processo digital. Hoje, nos dias de hoje, nos sistemas judiciais, a maior parte dos países já evoluiu para o processo digital. O processo digital traz realmente vantagens, porque contribui de que maneira na celeridade processual, permite que os operadores judiciais possam intervir, mesmo à distância, nos processos em tempo real, e por isso só trará vantagens. É evidente que este processo de modernização da saída do processo físico para o digital, se quisermos do eletrónico, não se concretiza num dia, mas temos que começar. E exige financiamento. Isto é que não posso garantir neste momento, mas o desafio está lançado e a preocupação de todas as entidades, desde o Presidente do Tribunal Supremo e a Ordem dos Advogados de Angola, a PGR, estamos todos de acordo de que nós temos de evoluir, temos de avançar para um processo mais moderno, um processo que será mais rápido e que será mais eficaz e que vai dar maior resposta àquilo que são as necessidades dos nossos cidadãos. E, portanto, isso concretiza-se efetivamente com a autonomia, a verdadeira autonomia financeira. Ou seja, a autonomia financeira concretiza-se como? Nós temos que conceber, temos que estar em condições, enquanto Poder Judicial, de conceber um orçamento, propor à Assembleia Nacional e esse orçamento ser aprovado nos precisos termos da nossa proposta. E depois, não basta a sua aprovação, mas também é necessário que o orçamento seja disponibilizado. Porque o que acontece é que, às vezes, o orçamento está previsto e a grande dificuldade é justamente na disponibilização do orçamento, que é aquela cota financeira que deve ser entregue mensalmente em cada rubrica do orçamento, o que permite, de facto, a aquisição de materiais, que permite a manutenção das infraestruturas, que permite, inclusive, a admissão de novo pessoal, dos funcionários, porque, como sabem, uma das questões com que nos batemos durante muitos anos e que vamos minimizando agora também é a questão dos funcionários, não é? Porque nesta máquina toda da administração da justiça, parece que as atenções ficam viradas apenas por magistrados, mas por trás dos magistrados há, de facto, um aparato muito grande que são os funcionários. Funcionários esses também que precisam de condições, precisam de meios de trabalho e precisam de conforto para dar melhor resposta a esse grande desafio que é a administração da justiça. Doutor Gilberto Misalac, qual é a visão da PGR quanto aos impasses que ainda temos no nosso sistema jurídico que faz com que em 2024 tenhamos desafios de anos anteriores e olhar, por exemplo, também para esta questão da modernização? Como é que se vai fazer esta transição? Bem, os desafios são, de modo geral, transversais. Tal como os tribunais, nós, PGR, também lidamos com a questão da modernização. É premente a questão da modernização dos nossos serviços da Procuradoria-Geral da República e até diríamos por maioria de razão. Se os tribunais efetivamente carecem desta modernização, a PGR, assim como está nos tribunais, está em órgãos que não apenas são os tribunais. Ou seja, temos Procuradores da República junto dos órgãos de polícia criminal, nos SICs, nos DIPs, nos SME, estamos de modo mais estendido pelo território e precisamos muito mais de modernizar os nossos serviços, porque precisamos, de algum modo, intercomunicar-nos. O processo que começa na instrução preparatória, numa unidade de polícia, ele depois vai ter de desembocar no tribunal. E se começarmos a dar passos significativos neste íter de modernização, certamente tornaremos os nossos processos mais céleres e as decisões sairão certamente em tempo oportuno. No entanto, eu gostava de colocar também aqui algum acento tónico numa questão que nós consideramos que deveria ser vista também a montante, que tem que ver com o número de magistrados do Ministério Público. Falo por nós, Procuradores da República, mas certamente que o Judicial terá a mesma dificuldade.
e costumamos a fazer um exercício que é interessante. Nós, Angola, nós temos 632 procuradores para uma população estimada de 35 milhões de habitantes. O que significa que nós temos um rácio de 2 procuradores, mais ou menos 2 procuradores por cada 100 mil habitantes. É de facto um rácio muito aquém daquilo que é exigido internacionalmente. E dou-lhe 2 exemplos. Um país que tem a população que é metade de Angola, Portugal, tem um rácio de 10 procuradores por 100 mil habitantes, Portugal. Um país com as dimensões do Brasil, com a densidade populacional de qualquer coisa como 200 milhões de habitantes, tem um rácio de 7 procuradores por 100 mil habitantes. Já conseguimos perceber o número de procuradores que temos para dar vazão à litigiosidade que surge naquelas sociedades. Mas isto também se reflete mesmo no nosso trabalho. Eu, por acaso, trouxe uma publicação que nós fizemos há 2 anos, sensivelmente. Fizemos um estudo da tendência da demanda processual na PGR. E nós estamos a encerrar agora, estamos a terminar a elaboração do nosso relatório anual e voltamos a olhar para os números. O que foi que nós vimos? Que no ano passado, no ano de 2023, tramitaram na PGR, em todas as jurisdições, digo, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Tribunal de Contas, porque a PGR tem representação nestes órgãos, é transversal a estes órgãos, e tramitaram qualquer coisa como 750 mil processos. Quantos destes obtiveram já a resposta? Bom, os nossos rácios ainda são muito aquém da metade, mas isto pelo seguinte: se eu lançar esses números para o número de procuradores que eu tenho, significa que nós tivemos um procurador a trabalhar em qualquer coisa como 1.170 processos no ano. Começa a ser humanamente insustentável. Então, a modernização deve também olhar para esta questão do número. Naturalmente que se eu tiver 20, 30, 50 processos num mês, é muito mais, estarei em condições de dar resposta muito mais rapidamente do que se tivesse 200, 300 processos no mesmo mês. E eu vou dar um exemplo em relação a isso também, só para reforçar essa questão para Misalac. É que nós, por exemplo, até bem pouco tempo, na Sala da Família, em Luanda, um único juiz tinha sob sua responsabilidade perto de 6 mil processos. Ora, 6 mil processos. Quando fala bem pouco tempo, doutor Gunz, estou a falar aí até 2, 3 anos mais ou menos, 3, 4 anos mais ou menos. Estou-me a lembrar, e ainda estive a trocar impressões há pouco tempo com um colega, o desembargador Lourenço José, que trabalhou durante muito tempo aqui na Sala de Família em Luanda. Ele tinha sob sua responsabilidade 6 mil processos. Ora, 6 mil processos é um número tão elevado que é superior a muitos tribunais provinciais, como tribunais provinciais. Um tribunal, por exemplo, agora as comarcas, né? Mas em relação às províncias judiciais, como o Cunene, o Zaire, o Kwanza Norte, por exemplo, são tribunais que não têm 6 mil processos. Mas em Luanda, num único juiz, não estou a falar da secção, num único juiz era capaz de ter 6 mil processos. E nessa altura não deve fugir muito disso. Deve estar à volta dos 3, 4 mil processos para cada juiz na jurisdição da família. Ora, como é que nós não podemos falar em morosidade processual, pelo menos nessa jurisdição? Portanto, é humanamente impossível um único juiz fazer a gestão desses 3, 4, 5 mil processos, ou seja, o que for. Esta questão da morosidade, também é uma preocupação da Ordem dos Advogados. Só que muitas vezes o que se diz é que os próprios procuradores e juízes também atrasam o processo. Como é que estamos quanto a isso? Bem, na verdade, aqui a demanda processual acaba por permitir aqui um misto de várias situações. De facto, é humanamente impossível um juiz poder dar conta de todos estes processos. Entretanto, este volume considerável permite que, de alguma forma, não se consiga divisar a morosidade resultante do acúmulo do trabalho da improdutividade do próprio juiz. Porque o que nós atualmente temos ou vamos verificando, de
basicamente em termos de despacho, e o juiz, no processo, informar que só naquela data despacha um processo que está no seu gabinete há um ano e meio, porque só naquele exato momento teve contacto com o processo. A questão que eu coloquei: quem efetivamente fiscaliza a produtividade dos juízes? Será que no contexto atual é possível cobrar daqueles que têm 3, 4 ou 5 mil processos? De facto, falar em modernização é efetivamente algo que faz todo sentido no presente momento, mas é importante percebermos que precisamos, em simultâneo, aumentar o número, porque a tramitação dos processos de forma digitalizada não vai poder contar já com a automatização. Portanto, teremos do outro lado juízes, no caso pessoas físicas, a darem o tratamento àqueles processos. Portanto, teremos aqui alguma facilidade na organização dos documentos, mas o problema que atualmente existe, do juiz poder despachar os 3 mil processos, continuaremos a ter no digital. Portanto, temos de combinar essas duas variáveis se quisermos efetivamente acabar com a morosidade processual. Isto mesmo sim, é uma questão de recursos humanos. Aqui só para auxiliar um pouco ali a narrativa do Dr. Nilton. Pois é, na verdade essa questão da morosidade tem criado vários debates a nível do Conselho Superior da Magistratura Judicial, porque a preocupação do Conselho no dia a dia é criar condições para reduzir esta morosidade, para haver celeridade. E a questão é como criar condições para que haja celeridade. O primeiro passo foi dado no sentido de que não, temos que aumentar o número de magistrados. Por isso é que a semana passada foram, digamos, nomeados mais 183 juízes de direito para virem contribuir mesmo na redução dessas pendências. Por um lado, e este número de juízes vai fazer com que aquilo que é a quantidade de processos que hoje estão distribuídos aos vários juízes seja redistribuído parte deles a esses novos magistrados. Mas, por outro lado, algumas vezes, e como disse o Dr. Nilton, o ser humano por vezes também falha. E face a essa situação, o Conselho está preocupado com este facto em que, por um lado, é controlar a produtividade do magistrado e, por outro lado, é o excesso de trabalho que o magistrado tem. O excesso de trabalho não faz com que o magistrado não produza. Ele tem que provar, não obstante esse excesso, eu tenho produzido isso periodicamente. Até porque os magistrados, a função que exercem é uma função de nobreza, é uma função em que não é qualquer cidadão que exerce esse ofício e, por força disso, eles, inclusive, os magistrados, fazem juramento, juram em nome do povo. E esse juramento, quando se jura em nome do povo, você jura para fazer sacrifícios também. E algumas vezes os magistrados terão mesmo que fazer sacrifício para honrar o nome do povo, porque fazem justiça em nome do povo, e é esse povo que lhes investiu, e essa perspectiva pressupõe que eles têm que agir. Razão pela qual uma das outras preocupações do Conselho é intensificar e aumentar o número de inspetores judiciais. Esse ato de aumento dos inspetores judiciais para garantirem aquilo que é a fiscalização e o controle da atividade judicativa dos magistrados e não só, vai permitir aferir o grau de cumprimento dos prazos também pelos magistrados, vai permitir avaliar o mérito e desempenho dos magistrados, vai criar condições para que, como periodicamente há a presença do inspetor na atividade judicativa para verificar o desempenho, os inspetores é um dos serviços que integram o Conselho, vai contribuir significativamente naquilo que é a redução da morosidade e, consequentemente, vai gerar celeridade. Este problema, já lhe passo a palavra ao Dr. Miselac, da questão do número de profissionais, se quisermos, de juízes e de procuradores, não é novo e acompanhamos todos os anos esta preocupação. O que é que falta para invertermos o quadro? O INES hoje não responde a esta necessidade, a necessidade de termos outros INES, permita-me aqui a expressão, pelo país, por exemplo? Temos E sim. o que é que falta para avançarmos para este processo? A nossa percepção é de que devemos formar cada vez mais magistrados, de tal sorte que consigamos aos poucos reduzir ou melhorar os rácios.
população versus magistrados. E depois, número de processos, movimento processual versus magistrados para dar resposta aos mesmos. E aqui podemos começar a avançar um exemplo. A última formação, o último curso inicial de auditores, o Dr. Gunza tem essa experiência porque na altura era o diretor, foi inicialmente programado para 100 e poucos auditores. Com alguma engenhosidade, diga-se, saímos de 100 e poucos para 300 e poucos auditores. Ou seja, conseguimos colocar no mercado, por assim dizer, mais de 180 auditores para cada uma das magistraturas. Judicial e a administrativa. Exatamente. O que já é bom, mas precisamos de muito mais magistrados, por um lado, porque é o que disse o Dr. Nilton. Nós vamos precisar sempre de um decisor. E o decisor não é uma máquina, não é nenhum autômato. É um magistrado que vai analisar todos os autos e tomar uma decisão com base na Constituição e na lei. Portanto, temos que efetivamente começar por aumentar o número de magistrados, por um lado, e depois fazer acompanhar os sistemas informáticos. Muito bem. Nós já vamos dar sequência aqui, vamos fazer só um pequeno intervalo. Estamos a levar até si o especial informação na TV Girassol. Hoje estamos a olhar para o funcionamento da justiça em Angola depois da abertura do ano judicial 2024 na passada sexta-feira. Fique por aí, nós voltamos dentro de mais alguns instantes para dar sequência a este debate. Ora, outra vez, boa noite, seja bem-vindo a esta especial informação aqui na TV Girassol. Estamos hoje a olhar para o funcionamento da justiça em Angola. Recordamos que na passada sexta-feira foi aberto o ano judicial 2024, um ano que ainda para o setor da justiça, no caso, enfrenta-se ainda muitos desafios e é sobre estes desafios que nós estamos aqui a olhar hoje. Nós falávamos na primeira parte das questões que têm a ver com o número de magistrados, tanto do Ministério Público como judiciais, e esta, de resto, a grande preocupação. O Dr. Gunza estava a dizer que gostava de rebater a questão que tem a ver com a formação, e eu perguntava, o nosso problema é financeiro, é o número de instituições que temos para a formação destes técnicos? O que é que se passa afinal? Antes da formação, o que eu gostava de rebater é justamente o número de magistrados. Nós, neste momento, estamos a sentir um alívio e a tendência é justamente vermos a funcionar depois da nomeação dos 183 magistrados, agora juízes que tomam posse nos próximos tempos. Vai, de facto, dar maior cobertura ao país, sobretudo para aquilo que é a função dos juízes das garantias. Bom, mas o número há de ser sempre insuficiente. Há de ser sempre insuficiente. Aliás, o Dr. Mzalaco fez agora uns cálculos de facto bastante interessantes em relação à proporcionalidade de habitantes versus magistrados, que realmente a ideia é sempre acrescentar mais magistrados. E vamos acrescentar como? Realmente com formação. Perguntava há pouco tempo se o INES não é suficiente para formar, se precisávamos de novos INES, entre aspas. Precisamos sim, de mais formação, porque acho que o país já precisa de mais escolas de formação de magistrado. Aliás, o Estatuto Orgânico do INES já prevê a criação de núcleos do INES, ou seja, nós podemos ter núcleos, por exemplo, em Benguela, na Huila, num outro núcleo em Sorimo, do INES. Mas é evidente que isto passa necessariamente, lá está, a questão financeira. A questão financeira é fundamental para a criação de infraestruturas, começando mesmo pela melhoria das condições do INES sede, porque a sede é em Luanda e as instalações, as únicas que funcionam hoje em Luanda, ainda precisam de grande intervenção, de ampliação, de criação de novas áreas. Só para ter uma ideia, uma escola de formação de magistrados, por exemplo, não tem uma sala de sessões, onde os formandos possam, enfim, podiam tomar contacto com... Fazer simulações. Com julgamentos simulados e, se calhar, mesmo, quem sabe, deslocar-se para lá um tribunal e fazer julgamentos reais, por que não? De forma que o formando possa
fazer uma análise crítica daquilo que é a posição do juiz, a posição do Ministério Público, a posição do advogado, a posição das partes, enfim. Mas essa constatação pode ter sido feita dentro da própria escola. Propostas nesse sentido existem por aí, mas ainda não há concretização nesse sentido, uma vez que tudo depende da condição financeira. E, portanto, para a ampliação ou para a extensão do INES, obviamente, estaremos a voltar na mesma condição, na mesma situação, que é a situação financeira. De resto, tudo o resto gravita à volta da questão financeira. Bom, em face disso, e olhando por todo esse contexto, nós às vezes fazemos análise do andamento dos processos, olhando apenas para a situação do magistrado, a situação do funcionário, se há mais ou menos magistrados. Mas acho que nós temos que, à medida que vamos aumentando os magistrados, nós precisamos de acompanhar com a criação das condições sociais. Por exemplo, há um dos grandes desafios que nós temos para este ano, é justamente a aprovação do Estatuto Remuneratório dos Magistrados. O Estatuto Remuneratório que está em vigor é de 2000. Está a falar dos magistrados no Estatuto todo? dos Magistrados Judiciais do Ministério Público é o mesmo. Ok. Foi aprovado pela Lei 5/00 de 25 de agosto. Como vê, já há 24 anos que vigora o Estatuto dos Magistrados Judiciais e do Ministério Público, o Estatuto Remuneratório, o que, desde logo, está completamente desajustado à realidade atual. Ora, isto é um fator que também influencia naquilo que é a predisposição, naquilo que é a motivação e no rendimento do próprio magistrado. Não é? Porque o magistrado, para prestar integralmente o seu trabalho e entregar-se afincadamente no seu trabalho, precisa também de uma motivação. Ele precisa de ter tranquilidade, precisa de ter conforto pessoal e familiar, de forma que ele esteja absolutamente concentrado para aquilo que é a missão de apreciar os processos e dar resposta em tempo razoável. Portanto, são duas questões que têm que andar em paralelo, de mãos dadas, de forma que isto constitui, de facto, um grande desafio para este ano 2024. Aqui para acrescentar. Esta questão do estatuto remuneratório, estamos recordados, é por esta altura uma das grandes preocupações, por exemplo, dos magistrados do Ministério Público, que ameaçam paralisar os trabalhos. É de facto, porque nós temos um estatuto que é comum. As magistraturas, perguntou-nos há pouco tempo qual é a relação entre uma e outra. Eu digo com algum... Pronto, mais ou menos brincando, mas dizendo, nós somos siameses, somos gêmeos siameses. Completam-se. A perspectiva é esta, é a magistratura judicial e do Ministério Público. As limitações funcionais são basicamente as mesmas. Assim como o magistrado judicial não pode exercer qualquer outra função senão a docência, ao magistrado do Ministério Público aplica-se também a mesma limitação. É uma classe que, como disse aqui o doutor Correia Bartolomeu, que está a beirar o sacerdócio, por um lado, mas por outro lado deve ser dignificada, sob pena de desmotivar aqueles que a integram, por um lado. Mas também não é apelativa para os que vão ingressar. E vamos ter algumas dificuldades de atrair bons juristas, manter bons magistrados, porque a carreira deixou de ser apelativa na medida em que não se conseguem resolver as necessidades de caráter social, não se consegue a realização social do magistrado, que é um ser humano como outro qualquer. Pedi a palavra, hoje, e por isso é que, nessa perspectiva, o Conselho, percebendo, o Conselho Superior da Magistratura Judicial, que efetivamente a questão remuneratória é uma questão essencial e faz parte daquilo que é das maiores preocupações também que os magistrados judiciais vivem, trabalhou na conformação final dos diplomas anteriormente trabalhados na Comissão de Reforma da Justiça e do Direito, designadamente o Estatuto dos Magistrados Judiciais e o Estatuto Remuneratório dos Magistrados Judiciais, bem como o Estatuto e o Estatuto Remuneratório dos Funcionários Judiciais, no sentido de adequá-los à nova realidade. Esses diplomas foram concluídos no final do ano passado e muito recentemente
foram submetidos aos demais órgãos do Estado em vista à sua apreciação para que... De que órgãos do Estado se refere? Eu me refiro ao Executivo, que normalmente é que tem a iniciativa legislativa para este efeito, e depois a Assembleia Nacional, que é o órgão legislativo que tem a responsabilidade de aprovar as leis. E, portanto, queremos que este ano faz parte os desafios do Conselho em ver aprovados esses diplomas legais para a implementação de novo Estatuto dos Magistrados, do Estatuto Remuneratório dos Funcionários, que é uma preocupação que tem sido levantada. E nesta dimensão, nesta perspectiva, o Conselho, para efeito de conclusão deste diploma, convidou os representantes da Associação de Juízes, convidou o representante dos funcionários judiciais, que em conjunto com o Conselho trabalhamos e fizemos as versões finais, de modo a harmonizar e a integrar também aquilo que é o pensamento e as ideias dos interessados, daqueles que vão ser os grandes beneficiários deste estatuto, porque achamos que é uma preocupação. Agora, o nosso desafio para este ano é trabalhar com os demais órgãos do Estado no sentido de ver concretizado esse estatuto. Então, esses dois documentos estão agora a depender do trabalho do Executivo. A aprovação em Conselho de Ministros para depois ser levada à Assembleia Nacional, é isso? Exatamente, esses 3 diplomas. E qual é a informação que vocês têm? Qual é a resposta que o Executivo dá em relação a eles? Não, estes diplomas foram submetidos muito recentemente e nesta altura, em termos legiferentes, há procedimentos. O Executivo vai ter que analisar nas mais diversas especialidades para depois, em função disso, poder agendar uma sessão do Conselho de Ministros para aprovação e depois submeter à Assembleia Nacional. Há formalismo que deverão ser observados, mas isso é uma missão do Executivo que nós não podemos, enfim, interferir, mas a nossa preocupação será interpelar com frequência o Executivo no sentido de vermos concretizado este desiderato, porque os magistrados e os funcionários estão expectantes na aprovação desse diploma. Como sabe, os magistrados judiciais, para efeitos remuneratórios, tudo é definido na lei. Não há aqui um instrumento avulso, tipo um mero regulamento ou uma disposição avulsa para dizer qual é o estatuto remuneratório dos magistrados. Tem que ser definido por lei e, por isso, é importante que esses instrumentos sejam efetivamente aprovados para cada vez mais dignificarmos a classe dos magistrados. Só assim que se justifica. Só assim que se justifica. Porque houve aqui, ao nível da função pública, houve aqui um incremento salarial já por 2 vezes, pelo menos nesses últimos 7 anos, mais ou menos. Acho que o primeiro incremento foi feito em 2018, por aí, e agora em 2023, mais um incremento. Os magistrados não conheceram qualquer incremento porque está dependente, está condicionado à revogação desta lei e à aprovação de uma nova lei. Muito bem. Mas o que importa... Doutor, já vamos voltar aos magistrados, vamos voltar ao cidadão. Doutor Nilton, que preocupações é que vocês têm estado a receber dos cidadãos relacionadamente ou em relação à demora, à morosidade nos processos? Nós aqui já fazíamos já olhávamos para a morosidade versus celeridade. Hoje, o que é que vocês recebem em termos de preocupações e que mensagens vocês passam aos clientes no sentido de acelerar o processo? Bem, nós, a Ordem dos Advogados de Angola, acabamos por ter aqui atribuições no âmbito da assistência judiciária. E a nossa grande preocupação há vários anos está, de alguma forma, relacionada com a rubrica orçamental que é disponibilizada para assistência judiciária, que no fundo cabe à Ordem naturalmente designar ao cidadão carenciado advogado para a tutela dos seus interesses. Entendemos que há aqui, se quisermos, uma necessidade de se realizar um maior investimento, no fundo aumentar essa rubrica, mesmo para poder incentivar os advogados e advogados estagiários que, no fundo, se dedicam a prestar ao cidadão carenciado a assistência jurídica necessária. Porque, do ponto de vista da tramitação do tribunal, parece que atualmente no nosso sistema judicial
o advogado é o único interveniente que cumpre os prazos, dadas as suas consequências, e a solução passa naturalmente pela existência de mais magistrados para podermos ter o sistema a funcionar como deve ser. E aí também colocamos a questão do número de profissionais que temos hoje para responder à demanda? Do lado da ordem, nós temos um número que permite efetivamente atender à demanda. Felizmente somos muito mais do que os magistrados, somos hoje cerca de 12 mil advogados, então conseguimos com grande facilidade dar resposta aos nossos constituintes. Estava a pedir a palavra? Exatamente. Repare como essa questão financeira é transversal. É transversal mesmo, porque o Sr. Presidente da Ordem dos Advogados de Luanda trouxe aqui a questão da assistência judiciária, e nós magistrados sentimos isso, que em inúmeros processos em que a Ordem dos Advogados designa um advogado já no âmbito da assistência judiciária, e o advogado estagiário indicado para aquele processo, não poucas vezes, ele deixa digamos que o constituinte desprotegido, tá? Porque ele não intervém no processo. Porquê? Porque ele sabe que por via da assistência judiciária ele não vai receber o retorno, não vai receber o pagamento imediato, como se tivesse sido constituído pelo cidadão no seu escritório, onde o cidadão prontamente paga os seus honorários, não é assim? E então, os cidadãos, infelizmente, nós também temos que fazer essa gestão com o cidadão que realmente está desprotegido, porque o advogado não compareceu. E não compareceu porquê? Porque ele foi indicado, foi designado pela Ordem dos Advogados no âmbito da assistência judiciária, assistência essa que nunca é oportuna, não é pronta, e quando não é oportuna, quer dizer, também não cativa, não motiva, não incentiva o advogado ou o advogado estagiário designado para acompanhar aquele cidadão. Como vê, é uma situação transversal e o reforço realmente do financiamento da justiça é necessário. Mas aqui o que nós gostávamos também aqui de sublinhar... Parece que todos os problemas recaem para questões financeiras. Mas é a perspectiva da sensibilidade. Estaríamos a ser injustos se disséssemos que não há sensibilidade para que efetivamente se invista mais no setor da justiça. A PGR, por exemplo, beneficiou de um edifício sede no ano passado. E sabemos que houve um investimento robusto por parte do Executivo. Tiveram de esperar cerca de 40 anos. 43 anos. A PGR foi instituída em 79 e só o ano passado é que teve a sua sede. Portanto, há também essa sensibilidade e nós sentimos isso não apenas nos discursos, mas nos atos, porque participamos nas negociações dos nossos orçamentos e às vezes notamos que há limites, é como tudo, não é? Não é elástico o nosso orçamento, mas precisamos que o nosso quinhão, por assim dizer, seja efetivamente executado tal como ele foi concebido. Porque, em alguns casos, o orçamento formal, lá está, mas a sua execução depois peca por defeito, executa-se na ordem dos 60 ou um pouco menos, porque há estas limitações. Entretanto, vale sublinhar que há essa sensibilidade por parte do Executivo de melhorar significativamente as condições do setor judicial. O que se passa é que as necessidades são tão grandes, que a capacidade de resposta, obviamente, também não pode ser na mesma proporção. Portanto, a satisfação dessas necessidades tem sido paulatina. O importante é que não se pare de investir. Aliás, Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, na qualidade de chefe de Estado, também assumiu esse compromisso mais uma vez, daí que recebemos há dias as instalações de Viana. Portanto, todo mundo, um dia antes mesmo, acho que 1 ou 2 dias antes da cerimónia formal de abertura do ano judicial, recebemos as instalações de Viana, que realmente já conferem alguma dignidade para os que vão trabalhar naquele tribunal, magistrados judiciais e do Ministério Público e os funcionários, até porque também empresta uma outra imagem à própria cidade de Viana. E, portanto, esses investimentos são necessários, devem ser replicados, repito, porque, na verdade, nós temos ainda instalações precárias em muitas regiões do nosso país. Há instalações, os magistrados e funcionários trabalham
em alguns casos, em situação de facto de muita precariedade, e é preciso mudar o quadro, é preciso conferir alguma dignidade aos cidadãos, também até para proteger, inclusive, a saúde dos próprios magistrados e funcionários que estão ali. Lembro-me que em tempos... Já para terminar, doutor. Não, mas nós temos que falar com exemplos. Não podemos falar no vazio. Temos que falar com exemplos. Aqui também. Perfeitamente. Nós temos que falar com exemplos concretos, porque Viana viveu há pouco tempo aquela situação em que havia infiltrações no edifício em que trabalharam, etc, etc. E a semelhança de Viana aconteceu há alguns anos também na Matala, na Huila. Não é? E só agora, felizmente, tem outras instalações também a Matala. Mas o Belas, e há dias ouvimos, creio que terá sido o Dr. Newton, ainda vive estes problemas. Belas é basicamente um tribunal de comarca que mereceu um investimento há mais de 4 anos. Instalações que, na altura, terão orgulhado, no fundo, o setor tal como Viana hoje faz. Mas, infelizmente, assistimos à degradação paulatina daquelas infraestruturas. Achamos que é importante, basicamente, conservar os avanços que vamos fazendo. Então, é necessário trabalhar na manutenção destas infraestruturas, o que requer, mais uma vez, orçamento e, basicamente, repensar o sistema que pretendemos, basicamente, deixar para os nossos filhos. Eu acho que não convinha que estes problemas pudessem transitar para as próximas gerações. Vamos continuar e agora olhar para aquilo que tem a ver com a independência dos tribunais. Avançamos quanto a este problema, como é que estamos hoje? Existe ou não independência dos tribunais? O doutor Newton. Bem, nós temos aqui um conjunto de situações que de alguma forma condicionam, se quisermos, a atuação que pretendíamos para os nossos tribunais. Entendemos que estas limitações de alguma forma beliscam aquele cenário ideal que nós pretendemos para a nossa justiça. E que limitações são essas? Bem, era importante que o Poder Judicial não estivesse dependente do Executivo para a satisfação destas suas necessidades básicas, como aqui foram mencionadas. E na nossa visão, esta dependência, de alguma forma, sujeita o Poder Judicial a certos condicionalismos. Doutor Misalak, hoje já é possível um colega seu que está no Quando Cubango, que está noutra província do interior, partilhar documentos e a partir daqui consegue ajudá-lo a estudar o processo? Estamos aqui a olhar para a questão da modernização. Modernização ainda não é possível. Também às vezes dizemos, mais ou menos de modo jocoso, que os nossos computadores hoje são máquinas de escrever eletrónicas, por assim dizer. Porque depois temos um sinal de internet que utilizamos para trocar um e-mail, mas nós não temos sistemas informáticos no auxílio da atividade processual. Bom, em bom da verdade, eu diria que não tínhamos até há pouco tempo, porque a PGR começou com um processo embrionário de digitalização. Nos termos do Código de Processo Penal, incumbe ao Ministério Público a atribuição do número único do processo. Refiro-me aos processos crime. E, com base neste comando legal, a PGR desenvolveu há 2 anos um sistema informático. É denominado SIGNUP, Sistema de Gestão do Número Único do Processo. Ele começou exatamente para dar resposta a esta obrigação legal. Como garantir que haja um número único do processo crime de Cabinda ao Cunene? Se nós não temos sistemas informáticos, não temos redes informáticas em que tramita todos os nossos fluxos laborais. Entretanto, desenvolvemos e também temos de fazer o devido reconhecimento com prata da casa, com engenheiros informáticos angolanos, funcionários da PGR, desenvolvemos um sistema informático que dá resposta a esta preocupação concreta. Hoje, o processo 500 vai ser gerado em Cabinda, o 501 em Malange, o 502 no Quando Cubango e assim por diante. É já o embrião de um sistema informatizado de gestão processual. Mais do que o número único, este mesmo sistema já permite que se faça todo o acompanhamento da vida do processo em fase de instrução preparatória.
se há detido, se não há detido, se houve mandado de detenção, se há algum mandado de busca e apreensão. O processo já começa a ser ele digitalizado no Signum. Naturalmente que temos outros desafios, sobretudo a comunicação a nível nacional. Como garantir que tenhamos o sistema operacional 24 sobre 24 horas? Como garantir telecomunicações? Se houver sinal de internet no Quando Cubango, por hipótese, na sede em Menongue, não há de haver no município. Então estamos agora sim a lançar mãos no investimento tecnológico para que tenhamos o Signup a ser desenvolvido como um sistema, como um portal da nossa instituição e que efetivamente o colega que está no município recôndito consiga enviar documentos para a PGR, para a sede e de lá também tem a sua resposta. É este o caminho que temos de trilhar. E esta questão e porque ainda bem que fala dos municípios mais distantes, sim. Dr. Correia e também aqui ao Dr. Gunza, há ainda muitas reclamações dos vossos colegas, a questão, por exemplo, de transportes, falava há instantes sobre impressoras, tinteiros, são ainda grandes preocupações dos tribunais municipais, dos tribunais de comarca e isso tem criado impasse no funcionamento do setor? Bom, Bom, para já não há mais tribunais municipais. Okay. Tribunais municipais já acabaram e neste momento há tribunais de comarca. Portanto, nós temos 18 províncias judiciais, que correspondem à divisão político-administrativa, e em cada província judicial vamos ter as comarcas quantas forem necessárias e que estão previstas por lei. Bom, em relação aos transportes, problemas de transportes temos muitos, problemas básicos. É que foi o ano passado, o Presidente do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial conseguiu fazer, de facto, um esforço enorme e conseguiu viaturas no número significativo e distribuiu a juízes da primeira instância, inclusive juízes também da segunda instância, juízes desembargadores. Entretanto, na primeira instância, nem todos ainda beneficiaram de viaturas. Portanto, há colegas que andam em situações muito penosas. E se ele receber a boleia de um constituinte ou de um advogado, isso pode beliscar o processo? O problema não é beliscar o processo, o problema é que está em risco a própria segurança e integridade física dele. Olha que aqui mesmo em Luanda, um magistrado sem viatura, obviamente, apanhou um táxi e um cidadão, se calhar o ajudante ou o motorista lá do táxi, reconheceu o magistrado e mandou-lhe descer do carro. Nessas circunstâncias, o que é que o magistrado faz? Ele não fez absolutamente nada, mais nada, senão abandonar a viatura e encontrar outra solução. Porque a questão que se põe aqui não é o processo como tal, mas a própria integridade física do próprio magistrado está em causa. Porque o exercício da função da magistratura é por si só o exercício de risco. É uma profissão de risco. E ele precisa de meios de locomoção para que se possa movimentar de casa para o serviço para casa, sem correr esses riscos, tal como disse há pouco tempo, essa exposição pública que ele pode ter, inclusive magistrados há, isto me foi dito durante a formação do INES, magistrados há que andam do vulgo com papata. Portanto, pelo interior do país, para sair de uma localidade para outra, de casa para o serviço, e ainda não conseguimos dar cobertura a isso. Precisamos de resolver esse problema rapidamente, porque ele é uma entidade que merece um tratamento, inclusive um tratamento digno e que vá de encontro com aquilo que é a missão nobre que ele exerce da magistratura. Doutor Correia. Pois, essa questão dos meios de transporte, na verdade, é uma preocupação premente. Nós falamos de transporte, falamos de outros meios de trabalho. Meios, que é uma preocupação e tudo isso gira em torno de dinheiro. Mas, relativamente a essa questão, em vista a começar a mitigar isso, o Conselho está a criar condições para ver se nos próximos dias, e é um desafio que temos no decurso deste ano, criar condições de aquisição de viaturas para alocar em todas as comarcas para efeitos de como o número de magistrados hoje foi aumentando, o número de viaturas disponibilizadas
periodicamente não é suficiente para atribuir a todos, de modo que se cubra todos os magistrados, é criar condições de comprar viaturas que permitam a transportação dos magistrados naquelas comarcas onde ainda não há condições de atribuir viatura a todos os magistrados, de modo a ir se colmatar essa dificuldade de transporte. Porque, por acaso, como disse o venerando Gunza, a questão de transporte é mesmo uma preocupação premente e estão em curso de diligência junto dos demais órgãos do Estado, sobretudo o Executivo, que cria as condições financeiras e às vezes até de aquisição de viaturas e outros meios para que isto se concretize. O propósito e uma das estratégias do Conselho para este ano é garantir que todas as comarcas tenham viaturas para apoio aos magistrados, de modo a garantir que os magistrados não passem por essas situações que foram aqui referidas. Eu gostava também de acrescentar aqui nesta discussão em relação aos meios de transporte, é primeiro desconstruir a ideia de que a atribuição de uma viatura a um magistrado é um luxo. Não é exatamente disso que se trata. Disseram aqui os colegas e bem, é que o magistrado efetivamente exerce uma profissão de risco. Qualquer decisão de um magistrado... Mas até, Dr. Gilberto, o ponto do magistrado condicionar o seu trabalho ao facto de não ter recebido uma viatura... Não condiciona e não deve condicionar. Mas, por exemplo, vamos olhar uma vez mais para a situação toda da PGR. Há magistrados que falam que vão paralisar os trabalhos por não ter isso, não ter isto, não ter aquilo. A questão do não condiciona, efetivamente, e não deve condicionar porque nós fazemos um juramento. E, com ou sem condições, nós devemos honrar o nosso juramento. Mas... também há depois movimentos de reivindicação. Nós temos direitos, decorre do nosso estatuto remuneratório, que efetivamente, do estatuto do magistrado, que ele tenha uma viatura atribuída pelo Estado. Atribuída porque exerce funções de Estado, por um lado, e funções que, de algum modo, garantem a consolidação do Estado Democrático de Direito. Primeiro. Depois, há aquela situação que deixa efetivamente o magistrado numa situação de vulnerabilidade. Vulnerabilidade porque cria-se aí uma espécie de fator exógeno para o fragilizar. Se o magistrado depender da boleia, do vizinho, do primo, de quem quer que seja, ainda que ele não se corrompa efetivamente, ele cria um sentimento de gratidão em relação àquela pessoa que lhe está a apoiar todos os dias. De tal sorte que, moralmente, ele se vai deixar de algum modo influenciar por aquele sentimento de gratidão. É disso que se trata. É isso que nós não queremos que ocorra. Quando fala do vizinho, queria citar de um constituinte, queria falar de um advogado que esteja, por exemplo, envolvido num processo? Talvez seja. Mas são situações que, de facto, criam esta vulnerabilidade por parte do magistrado, que criam alguma leveza, se calhar ética, porque efetivamente está como que dependente da caridade de uma outra pessoa para exercer as suas funções. E quando estiver diante de um processo em que aquela pessoa está envolvida, ele olha para aquilo com alguma bondade, porque é alguém a quem eu devo, de algum modo, ajudar. Mas não deve ser este o nosso foco, não deve ser esta a conduta. Mas que isso acontece. Talvez aconteça. Por causa da realidade, não é? Porque a realidade e circunstâncias empurram o magistrado para aquele tipo de fragilidades. Muito bem, nós vamos fazer mais um breve intervalo, daqui a pouco voltamos para a terceira parte desta especial informação. Dizer que vamos ainda olhar para a questão dos juízes de garantias que começaram a funcionar em 2023. Vamos procurar saber que vantagens estes profissionais trouxeram a todo este sistema judiciário angolano e outras questões que temos também para ver respondidas pelos nossos convidados. Temos aqui representante da PGR, que é o Dr. Gilberto Mizalá, que é Procurador-Geral Adjunto da República, Dr. Correia Bartolomeu, do Conselho Superior da Magistratura Judicial, ainda o Dr. Artur Domingos Gunza, que é venerando juiz conselheiro do Tribunal Supremo, e Nilton Praia, que é presidente do Conselho Provincial de Luanda, da Ordem dos Advogados de Angola. Fique por aí, nós voltamos dentro de mais alguns instantes para dar sequência a esta especial informação.
De volta para a terceira e última parte desta especial informação aqui na TV Girassol, noite de segunda-feira, 4 de março de 2024. Estamos a analisar o funcionamento da Justiça em Angola e contamos com saberes da Procuradoria-Geral da República, do Conselho Superior da Magistratura Judicial, também do Tribunal Supremo e ainda da Ordem dos Advogados de Angola. Como prometemos antes do intervalo, voltaríamos agora para olhar para questões que têm a ver com os juízes de garantias. Começaram a funcionar em 2023. Começo por si, Dr. Correia, que vantagens esta figura introduzida no nosso sistema trouxeram para os processos? Hoje os processos têm alguma celeridade por conta destes profissionais e como é que funcionam eles? Ok, muito obrigado. Na verdade, os juízes de garantia começaram a funcionar a 2 de maio de 2023. Na ocasião, o Conselho Superior da Magistratura Judicial, no âmbito das suas atribuições e competência, entendeu que era essencial, porque havia algumas manifestações de académicos, estudiosos do direito, enfim, que era importante que os juízes de garantia começassem a desempenhar o seu papel no quadro da Constituição e da lei. E foi neste contexto que tomou-se a coragem, em maio de 2023, de criar condições para a entrada em funcionamento dos juízes de garantia. Por acaso, há sensivelmente 9 meses desde o início de vigência desta figura, nós hoje começamos a sentir os ganhos. Aliás, os causídicos, do qual eu também faço parte, independentemente de ser vogal do Conselho. O Conselho é constituído por não só juízes, mas também cidadãos da sociedade civil, alguns designados pelo Presidente da República, outros eleitos pela Assembleia Nacional e magistrados eleitos entre pares e que exercem esse governo dos tribunais da jurisdição comum. E, portanto, nesta perspectiva, os ganhos são bastante visíveis. Sobretudo, e aqui quando falamos dos juízes das garantias, estamos a falar no âmbito do processo de crime. E nessa dimensão, hoje sentimos benefícios que foi bom termos pensado em implantar essa figura, porque no início sentimos muitas dificuldades e até receios. Houve algumas objeções e colocava-se a questão de saber como é que o Ministério Público havia de reagir com a institucionalização dessa figura, porque aquela parte das competências que eram exercidas pelo Ministério Público passariam a ser exercidas pelo juiz. Parte de algumas atribuições do Ministério Público passariam a ser fiscalizadas por juiz e isso criou algum tema. Mas hoje há uma harmonia tal que, como o Dr. Misalak fez referência, os magistrados do Ministério Público, os judiciais, enfim, são irmãos germanos e que por essa via, sendo gêmeos, têm exatamente um caminho comum, que é a boa administração da justiça. E por isso hoje nós sentimos o cidadão quando entende que houve algum excesso, houve alguma violação dos seus direitos, liberdades e garantias fundamentais, já ao invés de reclamar ao procurador, vai reclamar ao juiz, vai requerer o juiz a alteração da medida, por vezes que acha que não é adequada, ou o próprio Ministério Público, querendo aplicar uma medida de prisão preventiva ou interdição de saída do território nacional, por exemplo, deverá efetivamente requerer ao juiz de garantia para que este autorize. Ou se porventura haver uma detenção, o detido deve ser apresentado no prazo de 24 a 48 horas ao juiz de garantia para este validar ou, eventualmente, se concluir que não há razões que justificam a manutenção da detenção, vai ordenar a liberdade do detido. Dr. Misalak, a entrada em funcionamento desta figura beliscou aquilo que eram as tarefas que faziam parte da Procuradoria-Geral da República, por exemplo, que responsabilidades vocês deixaram de ter com a entrada em funcionamento dos juízes de garantias? E eu também lhe provoco,
diminuiu as acusações de excessos por parte da Procuradoria-Geral da Não República? belisca a PGR, os magistrados do Ministério Público não atuam em excesso em circunstância alguma, porque nós temos como barómetro a Constituição e a lei e atuamos sempre com objetividade. E mais, o Ministério Público não tem interesses próprios no processo. O Ministério Público defende a legalidade no processo. Portanto, não belisca. Há sim uma conformação constitucional. A Constituição determina a figura de um juiz de garantias que aplica medidas de coação que contendam com direitos, liberdades e garantias fundamentais, e nós estamos a trabalhar neste sentido. Mas aqui depois colocam-se alguns desafios. Efetivamente, a relação continua a ser harmoniosa entre magistrados judiciais e do Ministério Público. Mas o desafio prende-se com questões de caráter logístico e material mesmo. Porque se nós tínhamos, até antes do dia 2 de maio do ano passado, magistrados do Ministério Público a exercerem as funções que hoje são efetivamente exercidas pelo passo pleonasmo pelo juiz de garantias, nós tínhamos também, nós Ministério Público, tínhamos procuradores aí onde houvesse um detido, aí onde houvesse uma esquadra de polícia, aí onde houvesse um comando de divisão. Hoje, a atividade é exercida em unidades mais ou menos distantes das esquadras. Demanda alguma logística, desde logo a transportação dos detidos das esquadras, das celas, dos calabouços para o local em que está instalado o tribunal, o juizado de garantias. Demanda questões de segurança, mas é um sistema que se está a compor naturalmente e que certamente que encontraremos os caminhos para, de algum modo, debelar essas dificuldades que se vão apresentando e que, em alguns casos, ainda emperram o bom andamento do processo na fase de instrução preparatória. Desde logo, esta limitação de meios para tirar detidos, para se calhar tirar o processo do SIC para o tribunal em que está o juiz de garantias e também um tempo de regresso desse mesmo processo. Mas ela acelerou ou não os processos? Bom, ainda temos que fazer um diagnóstico, porque ainda não completamos exatos, pelo menos um ano de funcionamento com o juiz de garantias. Temos que trabalhar em diagnósticos, ter métricas, para medir se efetivamente o processo tornou-se mais célere. Mas é irreversível, isto é um facto. Não temos como recuar. A Constituição assim determina, os países odiernos efetivamente aconselham a que haja esta perspectiva de checks and balance. O Ministério Público propõe a medida e o juiz de garantias valida ou então não. Em termos avalia. de tarefas, o que é que vocês deixaram de fazer e passou como responsabilidades para o juiz de garantias? O interrogatório judicial do arguido detido e a aplicação de algumas medidas de coação. Desde logo, a mais sonante é a prisão preventiva. O Ministério Público já não aplica a prisão preventiva. Se alguém for detido, é apresentado ao Ministério Público que faz uma audição preliminar e analisa os pressupostos da detenção. Se considerar que aquela detenção deve evoluir para uma prisão preventiva, então promove ao juiz de garantias que efetivamente se aplique àquele detido uma prisão preventiva. Dr. Goza, para vocês esta figura veio facilitar o trabalho? Bom, em primeiro lugar temos que convir que o sistema judiciário é uma construção permanente e contínua, não é assim? E, portanto, o surgimento desta figura de juiz das garantias é parte integrante desta construção. Se quisermos, é mais um tijolo, é mais um bloco neste edifício que se chama sistema judiciário. Evidentemente, tal como foi aqui explicado já pelos meus colegas, esta figura do juiz das garantias era essencial, era fundamental, justamente porque traz para o cidadão um reforço dos seus direitos, liberdades e garantias. Porque ele, ao surgir mais uma entidade, para além do Ministério Público, nesse caso agora o juiz, isso já se consegue, ele já tem mais um meio de defesa, se quisermos, porque se, por um lado, o Ministério Público tinha uma convicção de que ele tinha condições daquele cidadão estar preso, bom, com a outra apreciação de uma outra entidade que é o juiz, muitas vezes o juiz pode chegar à conclusão de que não. Os elementos, os factos que ele cometeu, etc., não preenchem, se calhar, todas as condições para que ele se mantenha preso. E então o cidadão vai em liberdade. Se confirmar que sim, já são duas opiniões
que a do Ministério Público e a do juiz, que em última instância vai dizer e vai decidir sobre a detenção daquele cidadão. Ora, estamos a ver claramente que há um reforço das garantias do próprio cidadão. Portanto, é uma figura que realmente trouxe uma inovação, por um lado, mas também vantagens significativas de que devemos nos orgulhar. Efetivamente, voltando ao período em que essa figura entrou em funcionamento efetivo, isto é, a 2 de maio de 2023, foi de facto um ato de coragem. Por que é que vocês consideram ato de coragem? Judicial. Havia resistência? Não havia resistência. Nós estávamos céticos, todos nós céticos, né? Porque um processo que começa, nós estamos sempre céticos pelas condições, em que condições é que vamos começar a exercer a função, por um lado, mas por outro lado também, qual seria, de facto, a reação do próprio cidadão. Mas era uma prerrogativa constitucional, porque é o ceticismo e porque é o termo coragem. Está bem, mas eu digo que... Leva-nos a compreender que havia alguma resistência, não? É aí que vou. Não houve resistência, porque nós percebemos perfeitamente que o Ministério Público e os juízes coabitaram com esta figura muito rapidamente. Ou seja, houve um entrosamento desde o início de que entrou essa figura, as pessoas foram preparadas e foram formadas. Atenção, houve formação para entrar de magistrados judiciais e do Ministério Público no INES, justamente para que todos eles estivessem sintonizados, estivessem compenetrados para essa abordagem comum e essa coabitação também dessas duas figuras, não é? Porque, reparam, o magistrado do Ministério Público coabita, nesta fase do processo, coabita com o juiz. E, portanto, formamos mais de 150 magistrados, mais ou menos, tanto judiciais, mais de 200, é isso. Sim. Porque só magistrados judiciais foram para aí 176. E tivemos um número mais ou menos aproximado de magistrados do Ministério Público já no ano anterior, antes da entrada em vigor desta figura de juiz de instrução. Portanto, e aqui outro aspecto o outro aspecto que ressalta... Passarmos também a palavra ao Dr. Newton, mas falar? mesmo só de complementariedade. O outro aspecto era relativamente às várias polícias. Não bastava só o Judiciário e o Ministério Público, era preciso também ver e coordenar com as várias polícias que intervêm no processo de instrução e investigação criminal. E isso levou a que, a dada altura, houvesse várias sessões de coordenação entre o Conselho, a Procuradoria, o Ministério do Interior, para coordenar como é que iríamos iniciar, como é que deveríamos articular essa atividade de entrada em funcionamento dos juízes de garantia. Portanto, era um processo complexo, porque seria a primeira vez que estaríamos a implementar essa figura em Angola. Okay. E isso criou tudo que é novo, não é? O surgimento do novo. Depois, outra questão é que depois, no início, havia confusão se as pessoas... Se a figura era mesmo juiz das garantias ou era juiz de instrução. Exatamente. Mas essa questão depois ficou afastada porque a lei fala em juiz de garantias, que é um bocado diferente do juiz de instrução propriamente dito, como é a realidade portuguesa. Dr. Newton, para vocês, Ordem dos Advogados, esta entrada dos juízes de garantias facilitou o vosso trabalho? E aproveito também para fazer-lhe uma provocação. Temos estado a aprender para investigar ou a investigar para aprender. Que reclamações é que vocês recebem dos vossos constituintes? Na verdade, a figura dos juízes de garantia veio reforçar as garantias constitucionais do cidadão. Achamos que o cidadão fica agora muito mais protegido. Entretanto, o que nós achamos é que este ato de coragem fosse efetivamente tomado com a amplitude que se impunha. Era necessário mergulhar efetivamente, se assim me permitem a expressão, no lago. Isto porquê? Se até antes da sua institucionalização nós já nos queixávamos do número reduzido de magistrados, era importante que acautelássemos que, ao implementar esta figura, teríamos efetivamente juízes de garantia em número suficiente
para evitar os constrangimentos que têm sido verificados nestes primeiros meses de, se quisermos, implementação da figura. E aqui aproveitar também para esclarecer um outro facto, além daqui da garantia que resulta da entrada em funcionamento dos juízes de garantia, só para esclarecer aqui um facto que o venerando Ngunza terá mencionado, os estatutos da Ordem dos Advogados de Angola também protegem o cidadão. Então, aquela tendência do advogado estagiário a abandonar o seu constituinte está salvaguardado na medida que o próprio tribunal ou o constituinte pode participar da Ordem dos Advogados de Angola, que é então de despletar o competente processo disciplinar, de modo que, independentemente da rubrica orçamental que é destinada à assistência, o cidadão continua sempre protegido e terá e merecerá da Ordem dos Advogados a atenção que se impõe. E diminuíram para vocês as preocupações ou as queixas dos constituintes quanto aos excessos dos magistrados do Ministério Público com esta entrada dos juízes de garantias? Porque o que ouvimos muitas vezes é, olha, chegaram e de repente foi detido sem informação, prisão preventiva. O excesso de prisão preventiva também já não é uma preocupação, ou continuamos com esta preocupação? Bem, aqui o segredo está efetivamente na componente numérica. Se calhar não falaríamos já das queixas dos nossos constituintes, mas na dificuldade que temos para exercer a nossa profissão. Ou seja, a implementação de juízos de garantia nesta fase inicial tem causado alguns constrangimentos relacionados com um número que é insuficiente, mas que entendemos que se o Conselho Superior decidir então colocar este ponto na agenda no sentido de aumentar o número, certamente os objetivos definidos com a implementação da figura serão alcançados na íntegra. Sim, doutor. Essa questão, ainda bem que tocou nisso, na verdade o Conselho já praticamente essa questão está regularizada porque os novos magistrados que foram efetivamente nomeados há uma semana, 183 magistrados, todos eles foram também nomeados juízes de garantia. Isto é, para além das outras funções que vão exercer enquanto juízes de direito, também vão exercer a função de juízes de garantia. O número de 176 juízes de garantia que temos hoje vai ser duplicado. Mas aí, doutor, deixa-me só interromper. Aí não voltaremos àquele problema do princípio da nossa conversa, que é o excesso de trabalho, de processos para um profissional? Não teremos essa preocupação, antes pelo contrário. Hoje temos isso, porque alguns juízes de garantia, por vezes, também realizam julgamentos. Não é só afeto exclusivamente ao juiz de garantia. Ele tem que, hoje os tribunais julgam em coletivo, não é um juiz singular, em regra, e por isso também, só que o juiz de garantia, que eventualmente num processo exerceu a sua função de juiz de garantia, ele não pode participar no julgamento. Vão participar os outros magistrados. Por isso é que, do ponto de vista prático, todos os magistrados que foram agora nomeados e que vão tomar posse, também foram nomeados como juízes de garantia para garantir mesmo e reduzir aquela preocupação de que há mais processos com detidos ou que carecem de intervenção do juiz. E noto, na maior parte das localidades, o movimento processual em termos criminais não é muito alto. E não sendo muito alto, nem sempre os juízes de garantia todos têm necessidade de intervir. Mas quando o volume do processo aumentar, como todos já estão nomeados como juízes de garantia, não terão dificuldade de agir e evitar aquilo que hoje ainda se verifica, alguma morosidade, mas é uma questão que está com os dias contados, Dr. Nilton. Muito bem, doutores, nós estamos a caminhar para o final da nossa abordagem, mas gostávamos antes que falassem um pouco sobre, com relação à questão da prisão preventiva. Doutor Gilberto, que números é que vocês têm e como podemos ultrapassar esta preocupação? Bem, ainda temos excesso de prisão preventiva? A questão do excesso da prisão preventiva tem várias abordagens. Nós temos o excesso da prisão preventiva, em tese, na instrução preparatória. Temos o excesso da prisão preventiva quando o processo já se encontra introduzido em juízo e ainda não se conheceu a decisão transitada em julgado. Então, e aí,
instrução preparatória, o Ministério Público é fiscal da legalidade e efetivamente deve velar para que não haja excessos de prisão preventiva. Na fase judicial, já o juiz tem uma quota, parte na responsabilidade desses excessos. Há uma comissão que é multidisciplinar, que integra o Tribunal Supremo, a Provedoria de Justiça, nós, Ministério Público, os serviços prisionais, que têm trabalhado nos casos de excesso de prisão preventiva. A informação a que tive acesso, a última informação a que tive acesso, é de que os casos já não são significativos, porque essa comissão identifica os casos de excesso de prisão preventiva e pontualmente trabalha na solução. Esta é a informação de que domino. Aí a tarefa ou a responsabilidade de trabalhar para inverter este quadro de quem? Da PGR, da magistratura judicial, dos tribunais num todo? Todos nós devemos participar, concorrer para que não haja excesso de prisão preventiva. Um cidadão que fique preso por mais um dia é de facto uma preocupação do Estado angolano como um todo. Nós, Ministério Público, o Judicial, se já tiver na fase judicial o processo, e todas as outras instâncias, todas as outras instituições que concorrem para a administração da Justiça, inclusive a Ordem dos Advogados. É que quando se levanta essa questão da prisão preventiva, às vezes nós generalizamos e temos essa tendência de generalizar a questão da abordagem da prisão preventiva. Nós temos que convir que cada uma das províncias judiciais tem uma especificidade. Mas há um limite para a prisão preventiva, doutor? Os limites estão no prazo, estão na lei. Estão na lei, tanto numa fase como a outra, ou seja, na fase da instrução ou na fase judicial. Os limites estão na lei. É evidente que isto, na base da lei, todos nós estamos preocupados todos nós estamos envolvidos para que não aconteçam casos de prisão preventiva. Só estou a dizer lá que devo aqui um exemplo de uma comissão que foi criada ao nível nacional, ao nível central, digamos assim. Mas também, ao nível das províncias judiciais, as comissões funcionam. Há a comissão dos órgãos que intervêm na administração da justiça, ao nível de cada uma das províncias judiciais, que reúne trimestralmente. E essa comissão integra o juiz-presidente da comarca, a Ordem dos Advogados, os serviços prisionais, o Ministério Público, inclusive representantes do Ministério da Justiça também, dos Direitos Humanos. Portanto, é uma comissão que realmente também analisa periodicamente os casos da prisão preventiva, justamente para evitar que tenhamos casos de excesso de prisão preventiva. E não poucas vezes recebemos informações, umas pontuais até, porque desde que essas comissões começaram a fazer reuniões regulares ao nível de várias províncias, realmente, nestes últimos 5, 6, 7 anos, temos conhecido uma diminuição gradual, ou se calhar mesmo significativa, de casos de excesso de prisão preventiva. É evidente que um ou outro caso aparece, mas também há mecanismos suficientes para podermos resolver os casos da prisão preventiva. Houve dias, eu vou dar um exemplo, há dias no Tribunal Supremo, em que durante a visita da provedora de justiça nas cadeias, encontrou um outro caso, supostamente que estivesse em excesso de prisão preventiva. E o que é que se faz logo a seguir? Identifica-se a instância em que se encontra o processo. O processo está onde? Está na comarca A, B, C. Está na relação ou está no Supremo? Lá onde estiver, a entidade que identificou aquele caso formaliza aquela instância e diz assim, olha, há um alerta aqui porque é um caso de fulano tal, com processo tal, e ele está na situação de excesso de prisão preventiva. Veja lá o que é que está a acontecer. E nós rapidamente olhamos para aquela situação. Havendo aquela situação, nós procuramos resolver o mais rápido possível. Ou seja, aquele processo é prioritário. E o que aconteceu há dias é que, coincidentemente, o processo era meu. Quando recebemos essa comunicação, já o processo até estava julgado. O que nós temos de dizer, olha, realmente recebemos o documento, mas o processo foi julgado na data tal, deve estar a cumprir com os procedimentos apenas para a baixa do processo. Era exatamente para aproveitar esta deixa. Vou pedir que seja mais rápido para podermos concluir. E casar com a modernização. Exatamente. Suponha-se que toda esta informação esteja num sistema informático.
O sistema informático terá efetivamente parâmetros para ir dando alertas. Está aí uma situação de excesso de prisão preventiva. E imediatamente os operadores do direito vão tentar saber o que está a passar. Porquê é que tenho este alerta e porquê é que isto está aqui, de algum modo, a sinalizar um excesso. Muito bem. Doutor Nilton, era bom falarmos em números. Não sei se a Ordem em Luanda tem números de números relacionados, no caso, à prisão preventiva. Bem, nós não dispomos desta estatística, porque efetivamente o controle desta informação seria possível com a inserção de mecanismos informáticos, mas concordamos aqui que a modernização permitirá efetivamente a prevenção de situações desta natureza. No fundo, precisamos realizar investimentos para podermos resolver estes problemas que parecem pequenos e que as soluções já estão aí bem identificadas. Porque a modernização também vai aumentar e intensificar a autorresponsabilidade de todos os intervenientes processuais, porque os sistemas, em alguns casos, vão ser parametrizados para praticar os atos dentro de prazos. E se não pratica o ato dentro do prazo, o sistema impede, não vais ter acesso e não vais praticar os atos. E isso não vai ser só para os advogados, mas magistrados também. Meus senhores, vamos terminar com uma última pergunta, e porque também foi motivo da abordagem do Procurador-Geral da República, a reforma da Justiça, e estou recordado que há alguns anos tivemos uma comissão para a reforma da Justiça e do Direito. Dr. Mizalak, começamos por ti, 1 minuto e nada mais. Porquê desta solicitação do Procurador-Geral da República? O trabalho ficou incompleto? O que é que se passa? Bem, houve uma comissão da reforma da Justiça e do Direito que cessou funções em 2022, salvo erro. Qual é a importância da comissão? Essa comissão é multidisciplinar, por um lado. Por outro lado, ela aborda os problemas da justiça e do direito de modo holístico. Não é a PGR que está a cuidar dos seus diplomas legais, não é o Tribunal ou o Conselho que está a pensar em soluções pontuais para as suas necessidades de funcionamento. É uma comissão que olha para o país do ponto de vista jurídico como um todo, identifica os problemas e propõe soluções. Daí a sua importância. É uma espécie de placa giratória de todo o sistema e as soluções que, em alguns casos, serão legislativas, noutras medidas do Executivo, mas é uma comissão que tem a obrigação de pensar a nossa justiça e o nosso direito de modo holístico. Daí a sua importância. Muito bem. Dr. Luz, a sua opinião quanto a esta? Olha, a reforma da Justiça, de facto, as comissões que funcionaram na reforma da Justiça fizeram algum trabalho, um trabalho significativo, diga-se. Há muitos diplomas legais que estão hoje em vigor que são fruto do trabalho da Comissão de Reforma. É evidente que o trabalho não terminou. Nós, quando falamos há pouco tempo do Estatuto dos Magistrados Judiciais, do Estatuto Remuneratório, por exemplo, só desses 2 casos, como há outros diplomas, são também diplomas que estavam a ser tratados na Comissão da Reforma do Direito, nessa Comissão da Reforma. E como não terminaram esse trabalho, alguém terá de continuar, e por isso é que o digníssimo Procurador-Geral da República trouxe a proposta, a preocupação da necessidade de se retomar essa comissão, de se reconstituir a comissão, de forma que possam trabalhar em instrumentos jurídicos, em diplomas que realmente fazem falta ao funcionamento e à vida do magistrado e do cidadão, de uma forma geral. Os diplomas, por um lado, alguns diplomas que temos hoje estão em vigor, devem ser agora conformados à Constituição de 2010. Por outro lado, nós temos que dar resposta às nossas necessidades, por exemplo, enquanto classe, quando nós nos referimos ao nosso Estatuto Remuneratório e ao Estatuto dos Magistrados Judiciais, que, de resto, como sabemos, a magistratura do Ministério Público já tem um estatuto próprio, aprovado em 2012. E nós continuamos com o Estatuto de 1994. Ok. Doutor Correia, rapidamente, para a sua opinião quanto a esta reforma? Não, como disseram os meus colegas do painel, a reforma da Justiça e do Direito, na verdade, ela começou mais ou menos em 2012, 2013, após a aprovação da Constituição, percebeu-se que era necessário
alinhar um conjunto de normativos e diplomas legais à Constituição de 2010, porque essa Constituição vinha e trazia consigo um conjunto de princípios e normas que a sua concretização precisava de conformar às normas ordinárias, e nesta perspectiva foi criada a Comissão de Reforma em 2013, por aí. Por acaso eu tive a felicidade de fazer parte, quer da primeira, criada em 2013, integrei uma das comissões ou subcomissão, e também a de 2018, integrei uma comissão. Portanto, foi um trabalho que visou verificar, fazer um estudo e um diagnóstico do quadro jurídico legal, e isso permitiu, no final, elaborar vários diplomas legais, muitos deles já estão em vigor, como, por exemplo, Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código ou a Lei das Insolvências, enfim, e mesmo o pacote legislativo do setor da Justiça terá sido já feito nessa Comissão da Reforma, e o que, por exemplo, nós, Conselho, fizemos é apenas conformar, tendo em conta a evolução do direito de 2018 a 2023, que permitiu então, houve alteração no domínio da Lei Orgânica e do Funcionamento dos Tribunais de Jurisdição Comum, a Lei da Relação, a Lei do Supremo, enfim, tudo isso contribuiu para que hoje fizéssemos um ajustamento e submetêssemos ao Executivo. Muito bem, Dr. Nilton, tal como começamos, fechamos consigo. Vosso posicionamento quanto a esta possível continuidade da reforma da Justiça e do Direito? Nós entendemos que os trabalhos devem efetivamente ser retomados, porque a melhoria do nosso sistema judicial, além dos problemas aqui levantados, também passa pela adequação da legislação ou de alguma legislação aos desafios atuais da sociedade. Entendemos que alguns diplomas, de facto, já não se adequam para as evoluções que nós tivemos. Então era importante terminar com esta reforma para que depois possamos ter o sistema a funcionar como desejamos. Muito obrigado, senhores, e esperamos contar convosco numa próxima oportunidade. Obrigado ao Dr. Correia Bartolomeu, que é vogal do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Dr. Gilberto Mizalac, Procurador-Geral Adjunto da República, Dr. Artur Gunza, que é venerando juiz conselheiro do Tribunal Supremo. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, até a próxima. Igualmente obrigado, Dr. Nilton Praia, o presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados em Luanda. Até uma próxima oportunidade. Assim que nos acompanhou, nós também agradecemos pelo carinho da sua audiência. Já sabe, nós voltaremos em próximas oportunidades. Vamos descansar, mas amanhã tem notícias aqui na TV Girassol e muito mais. Fique por aí. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje olhamos para o funcionamento da Justiça em Angola na sequência da abertura do ano judicial 2024. Boa noite, bom descanso e até amanhã.